Ei, igreja, pode se assentar nessa noite. Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. E eu não sei vocês, mas eu estou muito feliz, porque Deus tem nos abençoado, né? Desde quando nós voltamos a fazer os cultos de terça-feira. Essa já é a terceira série de mensagens que a gente está começando indo até o final. Nós começamos falando sobre mulheres que inspiram e foi um mês falando sobre esse assunto. Depois foi mais um mês falando não tenha medo, tenha fé. E agora nós estamos encerrando essa série, mais um mês falando sobre campo de batalha na mente. E é somente Deus para fazer essas coisas no nosso coração, nos dá vontade de conhecer mais a Ele pela palavra de Deus e estudar as Escrituras. E eu quero recapitular o que a gente tem falado desde a primeira semana para a gente fechar no dia de hoje com um entendimento completo. Então nós falamos na primeira semana a respeito dos enganos de Satanás na nossa mente. Como ele nos engana, como ele é mentiroso, como ele envolve os nossos pensamentos, nos fazendo ter uma mentalidade ruim, onde as nossas ações serão motivadas com aquilo que nós pensamos. Na segunda semana nós falamos a respeito de espíritos aprisionadores. Semana passada nós falamos de mentalidade de deserto. E hoje, nessa noite, eu quero dar continuidade a esse texto, mas fazendo uma pergunta para nos confrontar logo no começo. Quem você é? E como você se vê? Fecha os teus olhos. Pensa sobre isso. Quem você é? E como você se vê? Porque o que vai determinar o nosso sucesso na vida é a maneira com a qual nós nos vemos. E para a gente ter um olhar adequado acerca de nós mesmos, nós precisamos ter pensamentos saudáveis e, como foi falado nessa noite, a mentalidade de Cristo. Então, quem você é e como você se vê, como você se enxerga, o que você espera de você, quais são os seus planos, os seus projetos, o que foi que aconteceu na sua vida que te barrou, que te frustrou, que você não conseguiu continuar e de repente você não se enxerga mais a maneira com a qual Deus te enxerga, porque existe uma diferença muito grande acerca da ótica que nós temos a respeito da gente mesmo e a ótica que Deus tem a respeito de nós. Então, para a gente finalizar esta série de mensagens, campo de batalha na mente, você precisa se encarar, você precisa se perceber, saber o que você pensa, o que você faz e ter uma opinião sobre você mesmo. Amém? Vocês estão comigo? Agora abra comigo a sua Bíblia no livro de Números, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 27. E nós vamos pensar a respeito desse texto nessa noite, não fugindo do assunto. O assunto é o campo de batalha na mente. E hoje nós vamos refletir acerca de como nós nos enxergamos, ou as deformidades com a qual nós nos vemos devido aos processos que passamos na vida. Meu Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer assim, Números capítulo de número 13, a partir do versículo 27. O texto vai nos dizer assim: relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente maná, leite e mel, esse é o fruto dela. Verso 28. O povo, porém, que habita nessa terra é muito poderoso. As cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Verso 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens com que tinham subido disseram: não poderemos subir contra este povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra.
que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é uma terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Verso de número 33. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto, e assim também éramos aos seus olhos. Vamos fixar no verso de número 33, a parte B, que vai dizer: éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto, e assim também éramos aos seus olhos. E eu volto a perguntar dizendo: como você se vê? Deixa eu contextualizar isso que nós lemos. Deus havia feito uma promessa ao povo que estava escravizado no Egito, prometendo a eles uma terra que manava leite e mel, a terra prometida, a qual nós falamos na semana passada. Deus, com o braço forte, levanta Moisés, o libertador, e resgata ali o povo do Egito, e eles começam a peregrinar a uma terra que manava leite e mel. Esta terra aqui, a qual 12 espias foram enviados para ver como que era, o que era, do que se tratava, e voltaram com este relatório dizendo: olha, a terra é maravilhosa, a terra é perfeita, de fato, é leite, é mel, as frutas são saborosas, a cidade é fortificada, porém ali existem muitos gigantes, e nós não seremos capazes de conquistar. Esse foi o relatório de 10 dos 12 homens que Moisés enviou até Canaã para espiar a terra. Só que o que me faz chamar a atenção acerca desse texto é que eles estavam sobre uma palavra. Essa palavra não era simplesmente a palavra de Moisés, mas era a palavra de Deus. O próprio Deus havia dado a eles como herança uma terra boa, a terra a qual o próprio Deus jurou aos seus descendentes, Abraão, Isaque e Jacó. E quando eles se deparam nesta terra antes de conquistarem, que na verdade a gente falou na semana passada que em 11 dias era para eles terem tido êxito, só que eles levaram 40 anos para conquistar aquilo que Deus havia dado a eles, e nem todos que herdaram a promessa possuíram a promessa de fato. Só que Moisés aqui manda 12 espias para averiguar se a terra era boa, e eles voltam com um relatório dizendo que de fato a terra era boa. Só que em vez deles focarem naquilo que era bom, eles focaram naquilo que era ruim. Eles focaram nas dificuldades. Eles focaram no tamanho das pessoas que moravam ali, os gigantes. Eles focaram nos inimigos e não focaram na promessa. E quando os espias voltaram para falar acerca do que eles viram com os seus próprios olhos naquele lugar, um burburinho começou a se instalar no meio dos israelitas, a ponto de Caleb mandar todo mundo calar a boca. Falou: ei, fica quieto. Certamente nós teremos êxito, certamente nós iremos conquistar, certamente Deus irá nos dar a vitória, porque a promessa foi feita por Ele. No meio de tantas pessoas negativas, Josué e Caleb foram aqueles que se posicionaram com uma mentalidade saudável acerca da promessa que haviam sido feita sobre todo o povo. E eu quero pensar com vocês a respeito de onde nós colocamos o nosso olhar acerca daquilo que nós vivemos. Sabe por quê? A vida, ela foi criada para ser vivida, para ser desfrutada. Na vida, vamos encontrar muitos desafios. Nós encontraremos dissabores no caminho, encontraremos tristezas e muitas vezes derrota. Isso faz parte da vida. Mas na vida, nós também iremos descobrir pessoas, iremos encontrar amigos. Na vida, nós iremos nos apaixonar, iremos constituir família, ter filhos, porque isso faz parte da jornada que se chama vida. Na
na vida, nós também temos opção. Nós podemos escolher o sim e podemos escolher o não. Na vida nós podemos ir para a direita, mas nós também podemos optar ir para a esquerda. De fato, e eu pensei muito sobre isso quando eu escrevi essas palavras, viver é um presente de Deus. E enquanto se vive, se aprende com os erros e com os acertos. Nós aprendemos a não errar os mesmos erros. E quando acertamos, nós aprendemos a melhorar a nossa capacidade e a qualidade de viver. Porque de fato, viver é um presente de Deus. Quantos hoje gostariam de viver o que nós vivemos e não podem porque estão num hospital? Porque estão num presídio, porque estão de repente à margem da sociedade, na sarjeta, numa biqueira, está numa situação totalmente ao contrário da nossa. Então eu te faço uma pergunta: como você se enxerga na vida em que você vive hoje? Porque na vida existem oportunidades. Enquanto se vive, se aprende. Enquanto não passamos de fase, reprovamos, mas continuamos vivendo. A pergunta é: enquanto se vive, qual é o olhar que eu tenho acerca da própria vida? Será que assim como os 10 espias que voltaram com um relatório que se enxergaram menores, inferiores, pequenos, como gafanhotos, incapazes de conquistar, desencorajados, desmotivados para conquistar? Ou será que nós somos como Caleb? Como aquele que vai enxergar a dificuldade como uma oportunidade de crescimento e bater no peito e dizendo: foi Deus que me deu, então eu vou conquistar, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque enquanto se aprende, a vida passa. E quando o tempo passa, é algo que a gente nunca mais vamos recuperar. Nós envelhecemos, alguns envelhecem e não amadurecem. Os filhos crescem, os cabelos brancos vêm, as rugas aparecem, as histórias, os momentos e as lembranças. Mas fato é que aquilo que se passa não volta, porque o tempo é algo contínuo. E a pergunta que eu faço novamente para nos confrontar: como nós nos enxergamos acerca da vida que nós vivemos? Sabe por quê? Porque enquanto o tempo vai, nós temos oportunidade de melhorar como homens, como mulheres, como filhos, como esposo, como esposa, como mãe, como pessoa, até o dia em que Jesus nos chamar. E no dia em que Jesus nos chamar, qual é a lembrança que nós deixaremos para aqueles que ficarem enquanto Jesus não nos chamar também? Nós percebemos que viver não é uma tarefa fácil, mas a vida é um presente. Foi o próprio Deus quem deu, que formou, que fez e nos presenteou. Então eu volto a perguntar: como você se vê? Porque na vida, isso é fato, nós iremos enfrentar luto, a morte de alguém muito querido. E talvez esse momento de luto muitas vezes vai ser latente no seu coração, mas do mesmo jeito que o sofrimento vem, ele se esvai, porque nós aprendemos a conviver com a ausência. Na vida, nós iremos enfrentar a enfermidade. Em muitos momentos de enfermidade, não há nada que nós possamos fazer por alguém, a não apenas somente orar. Na vida, nós vamos enfrentar o desemprego. Na vida, muitas vezes, aquilo que nós queremos vai ser restrito, mas ainda assim nós podemos viver com aquilo que nós temos. Agora, a gente precisa entender, para a gente fechar com chave de ouro essa série de mensagens, que enquanto nós vivemos, nós precisamos ter uma opinião acerca de nós mesmos. E quando nós temos uma opinião acerca de nós mesmos, nós precisamos entender que ela foi validada por Deus.
Porque Deus provou o seu amor para conosco todos os dias, enviando o seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar, nos dando oportunidade de viver para a glória dele, de viver para ele, de ser feliz para ele, de desfrutar isso na nossa casa, na nossa igreja, com os nossos amigos, com os nossos parentes. O que vai fazer diferença acerca daquilo que nós vivemos é a maneira com a qual nós nos enxergamos. Mas se os nossos pensamentos são pensamentos destrutíveis, se no nosso pensamento não habita o homem espiritual, como foi falado nessa noite, a mentalidade de Cristo, pensamentos que glorifiquem a Deus, como nós iremos nos enxergar como Deus nos enxerga? Então a primeira lição para nós nessa noite: retome o controle dos seus pensamentos em nome de Jesus. Nós não podemos evitar aquilo que entra, mas como eu estou falando todas essas semanas, mas nós podemos determinar se esses pensamentos vão ficar ou não. A palavra do Senhor nos diz em Provérbios 23, versículo 7, a parte A. A Bíblia diz: porque como imagina em sua alma, Ele é. Como você se enxerga? Você se enxerga como um gafanhoto? Como alguém pequeno, que não consegue conquistar? Você se enxerga como alguém que vê as dificuldades e desiste de ter uma estratégia para romper com a dificuldade? Você se enxerga como alguém sem perspectiva, ou você se enxerga como um vencedor? Porque a Bíblia vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece, aleluia! Mas a diferença de um vencedor para um perdedor é onde se concentra os seus pensamentos. Se nós alimentamos a nossa mente com aquilo que traz paz, com aquilo que traz amor, com aquilo que vai te acrescentar e não te destruir, a sua mente será uma mente saudável, será uma mente de paz e tranquilidade. Então certamente tu serás um vencedor. Se você alimentar a sua mente com a palavra de Deus, com as escrituras, com boas influências, com bons filmes, bons livros, selecione o que você vê, o que você escuta, até os seus amigos, em nome de Jesus. Porque existem influências externas que podem prejudicar o seu interior. Então seleciona com quem você divide a sua vida. Seleciona com quem você senta à mesa. Selecione as pessoas que você liga, que você conversa. Porque tudo que é externo pode influenciar o interno. A questão é: o que está sondando a sua mente que te impede de enxergar aquilo que Deus vê através de você? Meu Deus. Pensar corretamente vai desbloquear algumas atitudes que a gente deixa de ter. Entende isso? Porque muitas vezes nós agimos segundo aquilo que nós pensamos. O pensamento vai trazer o sentimento vai trazer uma ação, e uma ação pode ser positiva ou negativa. A questão é como nós reagimos mediante as adversidades que nós encontramos. Nós reagimos de uma forma negativa ou de uma forma positiva? Porque vamos entender o texto, para a gente não sair fora da palavra. Eles tinham uma promessa de entrar na terra prometida, gente. Eles estavam debaixo da palavra de Deus. 12 entraram para ver, para conhecer, para trazer boas novas, e 10 trouxeram mais coisas ruins do que coisas positivas. E quantas vezes Deus não coloca as coisas na nossa mão? Quantas vezes Deus nos dá a oportunidade de crescimento, nos dá a oportunidade de expandir, de mudar, de melhorar, mas nós continuamos olhando sempre o lado negativo e não conseguimos ver o lado positivo. E aqui, os 10 espias, eles começaram a influenciar os demais, a ponto de fazer a cabeça de todo o povo, para que o povo pensasse negativamente também. Somente 2 manteram-se firmes no foco.
Você tem sido um influenciador para o bem ou você tem sido um influenciador para o mal? Sabe por quê? Porque existem pessoas que elas estão tristes e elas querem que todo mundo ao seu redor seja triste também. Existem pessoas que, porque se frustraram numa área, elas querem que as pessoas sintam o que elas sentiu, para que todo mundo saiba o que ela está sentindo. Só que ao invés da gente focar naquilo que é ruim, por que a gente não foca em coisas boas, em coisas belas? Eu me nego a ficar aborrecida. Não que eu não fique, eu fico, mas eu me nego a me entregar a esses sentimentos, porque eu já descobri que a vida foi Deus que me deu e eu tenho que administrá-la de uma forma que glorifique a Deus. Mas nem sempre eu pensei assim. Eu estou aprendendo porque Jesus me ensina a partir das Escrituras, a Bíblia. Por isso que a gente não pode se apartar da palavra de Deus, porque ela vai nos moldando de dentro para fora. E eu me nego a ficar mal-humorada há muito tempo, a ficar injuriada há muito tempo, porque é uma questão de decisão. Eu posso escolher ficar assim ou não, e eu escolho ser feliz, eu escolho glorificar a Deus, eu escolho amar, eu escolho sorrir, eu escolho ser doida do jeito que eu sou, mas eu escolho espalhar e expandir aquilo que eu tenho, porque eu me nego chegar aqui. Eu não estou dizendo que eu não passo por lutas, também eu passo. Eu sinto dor, eu choro, eu tenho angústia. Tem momentos de dissabores na vida assim, porque é normal, a vida é feita de altos e baixos. Mas eu me nego a entregar aquilo que é ruim para qualquer pessoa, porque Deus me deu o melhor que Ele tinha, que era o próprio Filho de Deus. E quando nós entendemos este conceito, nós tiramos do papel e colocamos na prática em nossa vida. Escolha ser feliz. Escolha se enxergar de uma forma diferente. Escolha acreditar que existe surpresa sim da parte de Deus para a sua vida. Escolha conquistar. Escolha, aleluia, a se ver não como um gafanhoto, mas como alguém que Deus deu valor. Aleluia. Esses 10 espias, eles quiseram fermentar os demais, para que todo mundo tivesse a mesma opinião que eles, que não ia dar certo, que a terra era muito difícil, que eram muitos gigantes, que por mais que a terra fosse boa, mas as dificuldades eram maior do que o positivo, entende isso? Mas 2 continuaram na mesma opinião. Deus nos deu, nós iremos conquistar. Nós estamos sobre a palavra de Deus. E eu fiquei pensando, essa declaração desses 10 espias dizendo que era uma terra com muitos gigantes, que eles se viam de uma forma inferior como gafanhotos. E eu fiquei pensando que a opinião negativa que eles tiveram acerca do fato que eles viram era exatamente aquilo que eles pensavam sobre si mesmos. Você entende isso? Quando nós temos uma opinião ruim sobre nós mesmos, nós entregamos aquilo que nós pensamos, porque a nossa mente está cheia disso. É difícil de ouvir, mas é a verdade, a gente vê na palavra. Esses 10 homens, eles tinham uma opinião negativa, mesmo estando debaixo da palavra de Deus, da promessa. Mas eles viram o lado ruim, porque a mentalidade deles era uma mentalidade com pensamentos que eles tinham sobre si mesmos. Ou seja, eu não vou conquistar, eu não vou conseguir, é muito difícil, eles são maiores do que a gente vai se lascar todo mundo, porque eles são mais fortes do que nós. Aleluia. E muitas vezes Satanás, ele vai tentar encher a nossa mente com esse tipo de pensamento, sim. Ele vai construir na nossa mente fortalezas que precisam ser destruídas. Situações que nós vivemos na nossa vida, situações não resolvidas, acabam se tornando ferramentas para Satanás começar a construir na nossa mente uma fortaleza. E aí na hora que você vê, você está pensando assim, olha, eu não nasci para ser feliz. Eu cansei de escutar isso de pessoas. Eu não nasci para ser feliz, eu não vou conseguir. Minha mãe é assim, minha avó foi assim, meu avô é assim, meu pai é assim, então eu vou ser assim também.
não vale a pena tentar mais, eu já estou velho demais para tentar mudar agora, eu já cansei. Quantas vezes a gente acaba pensando nessas mesmas coisas e daqui a pouco a gente fala, por quê? Lembra que eu falei que Satanás ele usa aquilo que nós vivemos contra a gente mesmo? Lembra que eu falei? E é isso que ele vai fazendo, ele vai construindo na nossa mente uma fortaleza tão grande, que a gente começa a supervalorizar o ruim, do que pensar em quebrar esses muros com o poder de Deus para viver a liberdade que Cristo nos prometeu. Na verdade, Satanás ele é tão sutil naquilo que ele faz, ele começa trabalhando na nossa mente, que a gente começa a remoer dores antigas. A dor da frustração, a dor da rejeição, os nãos que a gente recebeu de pessoas ao longo da vida. A gente começa a pensar naquilo que doeu há 300 anos atrás e a gente vai vivenciando como se isso tivesse acontecido neste momento. A gente começa a pensar naquilo que é ruim e essas experiências ruins vão trazendo lembranças que vão somatizando dores e a gente vai ficando cada vez mais negativo acerca das oportunidades da vida que Deus nos dá. Aí a gente começa a se sentir vítima, coitadinho. A gente começa a não ter uma reação, porque a nossa mente nos convence que nós somos como gafanhotos, como diz a Bíblia. E aí a gente está com a faca e o queijo na mão, só cortar e comer. Só que a nossa mente nos convence de que a gente não vai conseguir pegar a faca para cortar o queijo, muito menos comer e alimentar a nossa fome. Existem prisões na nossa mente que precisam ser destruídas. E em nome de Jesus, enquanto a palavra de Deus está sendo ministrada, eu sinto o Espírito Santo de Deus tocando na mente, tocando no coração, nos fazendo lembrar daquilo que é ruim para a gente liberar hoje, nessa noite, em nome de Jesus. Como você se vê? Como um derrotado ou como um vencedor? Porque muitas pessoas acabam tendo um vício de agir da mesma forma, porque não conseguem ressignificar a sua dor, não conseguem mudar a forma de pensar e começam a gerar dentro de si um medo de fracassar. Então, é melhor não tentar, é melhor não procurar uma outra saída, ou é melhor não enfrentar o gigante, porque o medo vai te trazendo um padrão de pensamento tão terrível que você prefere ficar do jeito que você está. Só que a opção aqui para os israelitas era ou enfrentar e conquistar ou voltar para o Egito. Qual é a sua opção nessa noite? O que você vai fazer? Qual é a decisão que você vai tomar? Você vai se levantar como vencedor nessa noite ou você vai continuar sendo vítima, se olhando como um gafanhoto? Meu Deus, abra comigo a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Aleluia. Essa série, nossa, tem sido assim um confronto muito grande. Pensar sobre tudo isso, me policiar para eu não cair nos mesmos erros e buscar sempre um avanço a fim de ser liberta em minha mente para que Satanás não tenha mais acesso em controlar os meus pensamentos. A segunda lição que nós aprendemos sobre esse assunto que nós estamos falando, sobre como nós nos enxergamos, aleluia, é não fazer algo permanente na nossa vida, aquela dor que nós sentimos naquele momento. Nós não podemos fazer uma dor que nós passamos em algum momento algo permanente na nossa vida. Salmo 34 vai dizer que o choro pode durar uma noite toda, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Talvez o período de dor que você passou na sua vida durou ou está durando um bom tempo, mas existe uma palavra dizendo que do mesmo jeito que ela vem, ela vai embora. Aleluia! A segunda lição para nós nessa noite é superar a dor e prosseguir para a glória de Deus. Filipenses 3, 13 e 14, a Bíblia vai nos dizer: irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado,
Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do meu chamado celestial em Deus e em Cristo Jesus. Aleluia! Quem olha para o passado não vai viver o presente, não vai conquistar o futuro em glória. Nós precisamos tomar uma decisão de deixar o passado para trás e prosseguir para o alvo que é proposto para cada um de nós. Como você se enxerga? E eu profetizo sobre esta igreja e sobre a minha vida, que nessa noite nós iremos sair tendo uma ótica diferenciada de nós mesmos. Nós não iremos mais nos ver como coitadinhos, como vítima. Nós iremos deixar o passado para trás e prosseguir para o alvo, que é Cristo, aleluia. Porque quem olha para o vento nunca cegará, sabe por quê? Porque ele vai ficar olhando para o vento e vai ficar pensando, ai, eu acho que o tempo hoje não está bom para ele lançar a semente, eu vou deixar para amanhã. Aí, no dia seguinte, ele olha o tempo, olha o vento de novo e fala, mas também não está bom, vou esperar um dia de sol, um dia que estiver legal para mim fazer o que eu preciso fazer. Deus está dizendo, olha, não deixe que nada, mas nada, trave os seus avanços em mim. É tempo de cegar, é tempo de agir, é tempo de conquistar, é tempo de olhar para o alvo. Se você não tem um alvo, um propósito, um objetivo nessa noite, peça ao Espírito Santo de Deus, que Ele irá te mostrar em nome de Jesus. Deus havia mostrado o alvo para o povo, gente. Mas somente 2 creram neste alvo, creram na promessa. Somente 2 tiveram garra e perspectiva de conquista, otimismo, força para conquistar. Mas não só isso, Vanessa, eles enfrentaram todo mundo que estava com a sua mente contaminada com negativismo. Eles disseram, olha, eu creio, a terra é boa, Deus vai nos dar vitória, então vamos para cima, aleluia. Só que os outros 10 só viram dificuldade, só viram aquilo que era ruim, sabe, Marinaldo? É tipo assim, a gente está descendo a serra, na serra tá mó frio, mas dentro do carro tem alguém dizendo, não, mas quando a gente chegar lá na praia vai estar mó calor. A brisa não vai nem fazer a gente ficar arrepiado de frio, porque vai estar mó calor, entende isso? Nós precisamos ser assim, nós precisamos olhar as dificuldades como uma oportunidade de vencer, de mudar em nome de Jesus. A opinião desses 10 que dificultaram, que tumultuaram, que inflamaram os demais, que fizeram com que todos os outros tivessem a mesma opinião de que seria ruim conquistar, que era melhor eles voltarem para o Egito ou morrerem no deserto. Eles se achavam pequenos, se achavam inferiores e se achavam incapazes de conquistar. A opinião deles sobre eles mesmos era a pior que tinha. Como que pode isso? Gente, é sério, pensa comigo. Como que pode alguém pensar o pior de si mesmo? Nessa noite, o Senhor ele vai trabalhar no nosso entendimento em nome de Jesus. Porque nós não vamos sair daqui mais nos olhando como gafanhotos em nome de Jesus. Eles estavam, aleluia, em frente à terra. Eles poderiam ir com todos os israelitas e conquistar tudo, mas eles preferiram desistir. Mas nessa noite, todo o espírito de desistência, de falência, vai cair por terra das nossas mentes em nome de Jesus. Nós precisamos mudar a forma com a qual nós nos vemos. E volto a dizer, como nós nos vemos que vai determinar onde nós chegaremos. Se você se vê como pequeno, você vai caminhar somente alguns metros. Mas se você vê como um gigante, como alguém que Deus chamou para vencer, para conquistar, você vai conquistar não somente aqui, mas todos os lugares e os 4 cantos da terra, porque isso é promessa de Deus. Aleluia. Nós precisamos, igreja, em nome de Jesus, mudar a forma de pensar. A batalha travada é na mente. Se nós somos dominados em nossa mente pelo medo, nós seremos pessoas medrosas. Se nós formos dominadas em nossa mente
pelo pecado, as nossas ações serão ações de pessoas pecaminosas. Se a nossa mente for trabalhada pelo Espírito, a nossa mente será a mente de Cristo. As nossas ações irão revelar de fato se nós somos de Deus ou se nós não somos de Deus, a partir daquilo que ocupa a nossa mente. Que nessa noite, em nome de Jesus, o Espírito Santo possa arrancar de cada um de nós todo pensamento de inferioridade, todo pensamento de destruição, todo pensamento de desistência, todo pensamento do passado, tudo aquilo que Satanás, ele tomou como legalidade para nos destruir nessa noite. Eu creio em nome de Jesus. Nós sairemos daqui livres em nome de Jesus. Nós precisamos ter um olhar, o mesmo olhar de amor que Cristo teve por nós, e devemos manifestar esse mesmo olhar ao outro. Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, disse Paulo à igreja de Coríntios. Como você se vê? Feche os teus olhos, pensa nisso. Como você se vê? Você se vê como um sonhador? Ou como alguém que só se frustrou na vida e não sonha mais? Você se vê como um grande homem, uma grande mulher? Ou você já se acostumou em ser medíocre, em sonhar pouco e não ter nada? Para você tá bom do jeito que tá? Você se enxerga como uma pessoa entusiasmada, que tem vontade de viver, ou você já desistiu da vida? Você se vê como alguém que projeta as grandes coisas e que você vai usufruir da sua vida até o último segundo, até o dia em que Jesus te chamar, ou você vai viver de qualquer jeito como a vida te levar, como diz a música do Zeca Pagodinho. Como você se enxerga? Como alguém valoroso diante de Deus, ou como qualquer pessoa, como alguém que não tem valor? Você se enxerga como um gafanhoto ou como um vencedor? Como você se vê? Faça essa análise. Aonde você quer chegar? O que você precisa melhorar? Para onde você precisa ir? Quais os lugares que você precisa conquistar? O que você precisa para se posicionar? Como você se vê? Como alguém positivo? Como alguém negativo? Como alguém que tem convicção de que foi Deus que te chamou? Meu Deus! Ou será que depois que você voltou da terra prometida, você mesmo se frustrou nos seus sonhos pelas suas análises, e você se achou um gafanhoto, alguém que não iria conquistar, alguém que não iria realizar aquilo que Deus já gerou no seu coração? Meu Deus, filho, eu não quero nem saber. Eu falo com o Leandro, falo com o Henrique, ensino isso para os meus filhos. Nós iremos até onde Deus mandar a gente ir. No dia que Deus mandar a gente para, porque nós temos convicção de chamado, porque foi Deus que gerou isso no nosso coração. E eu te pergunto, o que foi que Deus gerou em você, em nome de Jesus? Como você se vê? Aleluia! Pense de uma outra forma. As dificuldades fazem parte da vida. E nas dificuldades nós crescemos, nós aprendemos, nós valorizamos o simples, nós aprendemos a desfrutar até mesmo um arroz com feijão com a família, porque não é aquilo que a gente está comendo, é com quem nós estamos sentados na mesa. Meu Deus! Como você se enxerga, igreja, em nome de Jesus? Como alguém tão pequeno, tão cabisbaixo, que você não tem desejo, não tem vontade de trilhar caminhos altos. Semana passada nós falamos, olhe para o alto, pense nas coisas do alto, naquilo que é grande, naquilo que é belo, naquilo que vai te trazer prazer. E esse é um prazer que Deus não condena, porque você pode sentir prazer com a sua família, desfrutando o melhor da sua vida com pessoas. Só que quando a nossa mente está corrompida, a gente acha que coisas vai substituir aquilo que é essencial. Deus está dizendo como você se vê. Eita glórias!
conquistar ou alguém que vai voltar para trás? Filipenses 1:6, e eu já vou encerrar. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: meu Deus, estou plenamente certo de que aquele que em vós começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Jesus Cristo. Estou certo de que aquele que começou em vós a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Jesus Cristo. Quem que começou a boa obra em você? Não foi Jesus, não? Não foi Jesus que começou uma boa obra na sua vida? Não foi Jesus que te resgatou do mundo e te trouxe para a luz? Não foi Jesus que te resgatou, te colocou num lugar de príncipe, de princesa? Não foi Jesus que começou? Então Ele é fiel para cumprir a boa obra que Ele começou até o dia que Ele voltar para nos buscar. Agora, a diferença é como eu vou viver a partir de uma mensagem como essa. Você vai continuar vivendo como um derrotado, como uma derrotada, ou você vai querer viver a vida de uma forma que glorifique a Deus, que você se alegre, que você curta, ainda mesmo no simples, você pode ser feliz. Existem muitas pessoas que vivem uma vida religiosa, mas são infelizes, porque não descobriram ainda o belo que existe no simples. Mas o Senhor nessa noite está destravando da nossa mente e do nosso coração, para que possamos nos ver como Deus nos vê. Pega seu celular aí, pega. Quem tiver com o celular, não tem a opção de foto? Põe na foto e a selfie de frente, é sério. Todo mundo está com o celular aí? Quem tiver, e põe a opção de frente. Ó, a Marileide não tá, depois você empresta para ela. Mas ó, quem tiver com o celular aí, pode pôr a selfie assim, ó, e se olha bem na sua cara aí, já que não tem o espelho, vai o celular mesmo. Não, se olha, se encara. Sabe por quê? Às vezes a gente foge do confronto, não é verdade? A gente não quer olhar na nossa própria casa. Mas se olha, se encara. Quem você é? Pergunta pra você mesma aí, ó, pela quem você é? Olha e fala, quem você é? Quem você é? Pergunta pra você, meu filho, quem você é? Se olha, se encara. Toma, Marileide, meu celular pra você olhar. Quem você é? Se olha, se pergunte quem eu sou. Quem eu sou? Como eu me vejo? Quem eu sou? O que eu vou fazer a partir desta mensagem? Eu vou continuar a mesma vida ou eu vou mudar? Quem eu sou? Dá seu celular para a tia Michele, por favor. Quem eu sou? O que eu vou fazer a partir de agora? Se encare, se olhe. Porque o pior confronto não é aquele que as pessoas apontam o dedo na nossa cara para nos acusar. É quando nós olhamos para dentro da gente mesmo, entende? E para a gente ganhar, vencer na batalha que acontece na nossa mente, a gente precisa se confrontar. Agora, pode tirar uma selfie do celular mesmo. Tira uma foto de você. Tira, pode tirar. Olha, tira uma foto de você. E essa foto vai ser uma foto de confronto. Pode tirar, a tia Marileide também, depois a gente manda. Uma foto de confronto. Porque a partir dessa mensagem, nós iremos refletir acerca daquilo que o Senhor falou conosco essas 4 semanas sobre o campo de batalha na mente. Para fechar, para a gente colocar a cereja no bolo, a gente precisa confrontar a nós mesmos, quem nós somos, o que Deus espera de mim, o que tem ocupado a minha mente, o que eu vou fazer a partir deste ponto agora. Eu vou ser a mesma pessoa de agora ou a partir de hoje mesmo eu já vou começar uma nova vida em Cristo? Uma mentalidade saudável, com pensamentos saudáveis, deixando o passado para trás, olhando para o alvo que é Cristo, desbravando, desfrutando, não me olhando mais como um gafanhoto, como alguém menor, mas como um vencedor, porque foi para isso que Jesus nos chamou. Se coloque de pé em nome de Jesus.